Aqui é só para a gente entender as ondas do elétron e como é que é dividido o papel do elétron, né? O elétron de 12 derivações. Ele é dividido em milímetros e segmentado. Cada quadradinho desse equivale a 1 milímetro. Um quadradão desse tem 5 milímetros na horizontal e 5 milímetros na vertical. Na vertical, a gente avalia a voltagem e na horizontal, a gente avalia a velocidade que está sendo passada aquele eletrocardiograma. A gente tem que sempre olhar o papel ou o monitor para deixar definido a velocidade em 25 milímetros por segundo, porque este é o padrão. Às vezes a gente pode lançar mão de fazer 50 milímetros por segundo, 12,5 milímetros por segundo, mas assim, de maneira clara e de maneira bem objetiva, na maioria esmagadora das vezes, 25 milímetros de segundo é o padrão e é o que vai ser determinante para a interpretação correta nos moldes habituais que a gente que a gente faz, a interpretação do elétron. Aqui, cada quadradinho na horizontal equivale a 0,2 segundos. Um quadradão, que são 5 milímetros, vai equivaler a 0,04 segundos, ou 40 milissegundos. Já na vertical, um quadradinho, se for um padrão habitual, vai equivaler a 0,1 milivolt, sendo que 10 quadradinhos ou 2 quadradões vão equivaler a 1 milivolt. Este é o padrão de um eletro normal, de um padrão que a gente usa habitualmente, tá certo? E isso é importante porque isso aqui vai definir. Se a gente botar num papel mais veloz, a gente vai ter bradiarritmias. Se a gente botar num papel mais devagar, a gente pode ter bradiarritmias. E isso pode ser importante. Assim como a gente pode também fazer interpretações de sobrecarga, se por acaso a gente colocar um zoom maior na voltagem, né? A gente pode fazer interpretações de sobrecargas, enquanto, na verdade, não tem nenhuma alteração. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Aqui são as derivações eletrocardiográficas e os intervalos de interesse. Aqui a gente observa que as derivações, que as ondas eletrocardiográficas vão de acordo com o alfabeto, né? E vai em ordem, né, habitual, P, Q, R, S, T, U, são as ondas que a gente tem no eletrocardiograma. A onda U nem sempre é vista, né? Nem é sempre possível ser vista. As ondas habituais, então, são P, Q, R, S, T. A onda P corresponde à despolarização atrial, O QRS corresponde à despolarização ventricular, e a onda T equivale à repolarização ventricular, tá certo? A repolarização atrial não é possível interpretar porque a massa miocárdica atrial é muito pequena e a massa ventricular sobressai sobre a massa atrial. Então, quando a gente vê o QRS, é equivalente à despolarização ventricular, porque a repolarização atrial é muito discreta e aqui é somatória de vetores. O vetor ventricular sobressai sobre o vetor de repolarização atrial. Intervalos que são importantes a gente saber são os intervalos PR, que corresponde à ativação atrial, né? A condução do nó sinusal até o ventrículo, e o QT, que é a atividade ventricular, tanto a despolarização quanto a repolarização, a despolarização quanto a repolarização, o intervalo QT. Isso aqui a gente vai avaliar cada segmento, cada onda P, cada onda T, cada complexo QRS individualmente, e a gente vai fazer interpretação do que pode ser cada alteração relativa a essas ondas.
Uma coisa que é importante é a calibração do aparelho, como eu já falei, a velocidade 25 milímetros por segundo, e o eletro normalmente vem em N. O que significa N? Que a cada 10 milímetros, a gente vai ter 1 milivolt, ou seja, cada 1 milímetro equivale a 0,1 milivolt. A gente pode dar um zoom no eletro, dar um zoom para ampliar esse QRS, por exemplo, em derrame pericárdico, doença de depósito, tamponamento cardíaco, que a gente não está conseguindo fazer interpretação, porque o QRS no padrão ficou muito pequeno, aí a gente chega e dá um zoom nele, a gente coloca 2N. Cada milivolt valerá a 20 milímetros. No caso, a gente está ampliando aquele padrão que nós temos, que é 1 milivolt, a gente está colocando ele em 20 milímetros. Isso não quer dizer que o paciente, que às vezes a gente faz uma interpretação a partir disso aqui, se a gente não prestar atenção e o paciente tiver um eletro normal, se a gente der um zoom, o QRS, que é isso aqui, vai se tornar 2 vezes isso. E isso a gente pode fazer interpretação de sobrecarga, tal. Isso aqui a gente tem que lançar mão em alguns casos específicos, como eu falei. No caso 2N, a gente tem lá no padrão de N um QRS bem pequeno e a gente tem dificuldade de interpretação. Aí a gente faz o quê? A gente dobra. Aí a gente consegue interpretar melhor. A gente consegue ver essa onda de uma maneira mais detalhada, tal, para a gente ver o que pode estar acontecendo ali. A mesma coisa é o N sobre 2. O N sobre 2, a gente lança a mão quando a gente tem elétrons no padrão habitual, que a gente vê o QRS que foge ao papel. Ele tem uma tamanha sobrecarga ventricular, ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica, tal, que o QRS não cabe no papel habitual. Aí o que a gente faz? A gente chega e coloca que cada milivolt corresponda a 5 milímetros. Ou seja, aquele QRS que no padrão normal era muito grande, a gente reduz ele pela metade e a gente consegue fazer uma interpretação daquele traçado, né? Isso aí facilita. Mas, de maneira geral, o que a gente usa é essa aqui, N, que é cada 10 milímetros corresponde a 1 milivolt. Bom, falar dessas coisas iniciais, é importante a gente sempre sistematizar a interpretação do eletro. Primeira coisa que a gente faz quando pega um eletro é olhar o nome. Quantas vezes eu já interpretei um eletro que a pessoa chega para discutir e tal, e quando traz o eletro é de outro paciente, inúmeras vezes. Isso é uma coisa que corriqueiramente acontece. Tá ali corrido, plantão, tal, você pega ali, e aí ele fala, poxa, não tinha uma alteração nesse eletro e agora tem. Aí quando você vai e olha o nome, putz, não é o mesmo paciente, é um paciente diferente. Então, sempre que você pega o eletro, olha o nome do paciente e olha a idade e o sexo. Por quê? Idade porque a gente tem que saber que quando a gente tem a circulação fetal e quando a gente logo é recém-nascido, a predominância ventricular é ventricular direita. Ou seja, o eletro do paciente recém-nascido tem QRS de parâmetros, com parâmetros diferentes de pessoas com mais idade, que a predominância ventricular é a esquerda. Isso faz com que você tenha totais diferenças entre o eletro do recém-nascido e o eletro do adulto. E são alterações fisiológicas no recém-nascido. No recém-nascido, você tolera frequências cardíacas mais elevadas, tem 120, 130. A gente já vê aquilo como uma normalidade. Já no adulto, 120, 130, um cara tranquilo, calmo, em repouso, não é uma coisa habitual. Ou seja, você já tem uma outra interpretação sobre aquela mesma frequência cardíaca que você pode considerar normal numa criança. Sexo. Sexo é importante porque a mulher, por conta do estrógeno, ela tem algumas alterações que são fisiológicas, são habituais, são algumas interpretações que podem ser
não serem consideradas alteradas. Por exemplo, mulher pode ter uma alteração da onda T de V1 a V3, uma inversão dessa onda T, que pode ser só uma resposta estrogênica. A gente não tem isso muito bem definido, o porquê dessa alteração, mas isso não ser, por exemplo, uma isquemia, nada significativo, tá? Essas informações são extremamente relevantes para a gente fazer a interpretação do eletro, principalmente quando a gente faz teste ergométrico, tal. Todas essas informações são relevantes, tá? Como eu falei, a calibração é extremamente importante. A gente ver se está em 25 milímetros por segundo, ver se está em N sobre 2, 2N. Tudo isso aqui é extremamente relevante antes da gente começar uma interpretação real, né, mais acurada do eletro. E aqui agora a gente entra realmente no eletro, propriamente na interpretação do eletro. A gente tem que interpretar ele de acordo com o ritmo, com a frequência cardíaca, a morfologia da onda P, intervalo PR, o QRS, o eixo, onde está o eixo elétrico cardíaco, a amplitude do QRS, a duração do QRS, o segmento ST, a onda T, o intervalo QT, a onda U e as observações, que são relativas às alterações que não estão contempladas dentro das ondas ou dos intervalos ou dentro dos segmentos. Por exemplo, alterações eletrolíticas, hipercalemia, hipocalemia, hipercalcemia, hipocalcemia, enfim, algumas alterações aí que podem acontecer em decorrência de alterações outras que não são relativas especificamente a cada parte do eletro.